Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho os transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, que, como eu falei para vocês, de acordo com o CID-10, que é o código, que é a Classificação Internacional das Doenças 10, todos os transtornos mentais estão classificados aí com a letra F, no caso aí desse transtorno é o F53. Não precisa a gente estar tentando decorar esses Fs, porque a gente pode ter acesso ao CID quando a gente estiver na nossa atividade profissional, tá? Na prova eu também não vou estar querendo de vocês esses Fs, certo? E no popular, esse transtorno seria o que a comunidade chama de depressão pós-parto. Nós, profissionais da rede de saúde mental, para que a gente não chame transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, a gente classifica, a gente chama como transtorno puerperal, tá? A gente não pode falar depressão pós-parto, porque na realidade a depressão pós-parto é uma classificação desse transtorno, ok? Então, epidemiologia. A psicose puerperal ocorre na frequência de 1 ou 2 partos para cada 1000. Então, você vê que a estatística ela não é muito grande, mas nós temos também a questão de uma subnotificação, tá? A questão psicose aí, vocês sabem que psicose são alucinações, né? E a psicose puerperal é um dos tipos do transtorno puerperal, ok? Ocorre mais nas primíparas e nas mães solteiras. Nós sabemos que, como causa, apesar da causa ainda não ser tão conhecida, mas trabalha-se na questão hormonal, tá? Então, nós mulheres sabemos a questão, sabemos que essa questão hormonal, ela tende a influenciar muito com o nosso emocional, tá? Então, as mulheres, por serem primíparas, elas estão sofrendo isso, né, pela primeira vez. Então, essa inconstância aí do emocional pode vir a acarretar aí o desenvolvimento de alguns transtornos mentais, tá? O aparecimento de um dos tipos do transtorno puerperal, certo? No caso das mães solteiras, como a gente viu os determinantes de saúde mental, que eles vêm a trabalhar muito com o psicológico da mulher, nós temos aí os fatores ambientais, a questão social, a questão econômica, tá? Que vem interferir aí no fato delas serem mães solteiras. Não há relação dessa psicose com a idade da mãe, nem com sua cor. Pacientes com transtorno bipolar ou pacientes que tiveram psicose no parto anterior devem tomar medidas preventivas, tá? No caso das mulheres que já têm transtorno mental diagnosticado, a gente deve trabalhar, principalmente aqueles transtornos mentais graves, severos e persistentes, a gente deve trabalhar no sentido da política de redução de danos, tá? Orientar essa mulher realmente a não engravidar, porque no primeiro trimestre ela não vai poder fazer uso das medicações e isso pode trazer grandes transtornos para quem já tem um transtorno mental. No caso do bipolar, que ele mexe muito com o emocional, né, um transtorno de humor, e devido à questão hormonal, já vai mexer com o nosso humor, com o nosso emocional, e isso pode vir a piorar ainda mais os sintomas desse transtorno, tá? No caso das mulheres que já tiveram, que não tem transtorno mental, mas já tiveram algum transtorno puerperal, nós temos que, como enfermagem, observar isso na consulta de pré-natal e fazermos uma intervenção aí, encaminhando essa gestante para o psicólogo. Os fatores de risco. Os fatores de riscos apontados foram personalidades organizadas, esperar um bebê do sexo oposto ao desejado. Então, vem aí a questão, né, de muitas mulheres preferirem aí um sexo para o seu bebê.
E nós temos aí como histórico, como relatos, mulheres que já tiveram, têm sucessivos filhos esperando por um sexo desejado, tá? Temos relatos também da questão da ultrassonografia ter dado um tipo, né, de sexo e na realidade ter sido outro, tá? Então tudo isso tende a mexer com o emocional desta mulher, ok? Então isso tem que ser relatado, isso tem que ser trabalhado na consulta de pré-natal, tá? Essa questão do desejo máximo por um sexo de filho, tá? E a questão de, na realidade, vir outro ou ter vindo, né? Saber disso no parto, tá? Apresentar poucas relações afetivas satisfatórias e suporte emocional deficiente, tá? Então, tem essa questão, pessoal, da psique, da resistência, tá? A enfrentar determinadas situações, tá? Então, o emocional, quando ele já é de uma mulher que já vem sofrendo com inconstâncias emocionais, o fato de estar grávida vai intensificar, tá, essa inconstância do emocional. Então, nós temos que trabalhar isso no pré-natal, em todo o pré-natal, não só no primeiro trimestre ou no último. Isso tem que ser feito, esse emocional tem que ser trabalhado em todas as consultas e fazer o encaminhamento para um psicólogo. Abortamentos sucessivos ou de repetição também foram indicados como fatores de risco. Essa questão, né, da mulher que sofreu vários abortos, então toda nova gestação, tá? Os anseios e os medos são mais intensos. Isso tem que ser trabalhado na consulta de pré-natal. Essa mulher ela tem que ter todo um olhar aí da enfermagem, tá? E deve ser encaminhada para o psicólogo. E mulheres mais susceptíveis aos transtornos do humor no puerpério também teriam apresentado sintomas depressivos no segundo ou quarto dia do pós-parto, tá? Na realidade, não é uma coisa que, não é uma obrigatoriedade. A questão de ter um transtorno de humor e vá desenvolver a depressão aí após o parto. Mas é a questão da predisposição. Mulheres com transtorno de humor, elas são mais predispostas a vir a desenvolver a depressão aí no pós-parto. A causa. A etiologia da depressão puerperal ainda não é completamente conhecida, mas acredita-se que, além dos fatores de risco anteriormente mencionados, fatores hormonais e hereditários também estejam envolvidos, tá? Então, essa questão aí dos fatores emocionais, a gente sabe aí que isso vem a mexer com todas nós mulheres, não só no período gestacional, mas no período aí da menstruação, né, no período da menarca. Então, essa oscilação, essa queda brusca de hormônios faz com que o emocional da mulher ele fique realmente alterado e ela apresente oscilações do humor, tá? Essa questão da hereditariedade, mulheres que já têm, tá? Mães, parentes de primeiro grau, mãe ou pai com depressão, ela tem uma predisposição maior a desenvolver, né? Isso aí nós vimos na questão dos determinantes de saúde mental. Na gestação, os níveis de estrogênio e progesterona são superiores àqueles vistos nas mulheres fora do período gestacional e este fator pode estar envolvido nas alterações do humor que ocorrem nesta fase, tá? Então, nós já vimos aí essa questão da oscilação aí dos hormônios. A queda brusca desses hormônios no pós-parto estaria envolvida na etiologia, né, na causa da depressão puerperal. E a hipótese maior nas mulheres é essa variação hormonal que ela vem atingir as mulheres em todo o período aí, no período pré-menstrual, na menarca, na gestação, no puerpério. Então essas causas elas devem ser trabalhadas aí na consulta de pré-natal.